Gabriel Jesus deve figurar na lista de jogadores negociáveis pelo Arsenal em janeiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essa história e fala também sobre o São Paulo. Besiktas procurou o tricolor de novo para falar sobre Ferreira, para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre 3 brasileiros no top 60 entre atletas sub-17 do mundo. O jornal The Guardian da Inglaterra listou os 60 jogadores jovens mais interessantes do planeta. E a seleção ou o futebol brasileiro tem 3 representantes. Ângelo, lateral direito do São Paulo e já vendido para o Strasbourg da França. Gabriel Mack, meio atacante do Grêmio e pretendido por vários clubes importantes da Europa, além de Cauã Prates, jogador de lateral esquerdo, revelado na base do Cruzeiro e que tem sido utilizado até em algumas partidas do time de cima, pode jogar como lateral esquerdo e também como zagueiro. Só para registrar que no ano passado, esse mesmo jornal The Guardian havia feito uma lista com os 60 jovens mais interessantes do mundo e havia colocado Estevão, ainda no Palmeiras, Mastantuono, ainda jogador do River Plate, e Lamine Yamal, jogador do Barcelona. O resto da história todo mundo já conhece, os 3 arrebentaram ao longo da temporada. Hora de falar sobre o São Paulo, queria te contar se existe alguma procura do Besiktas por Ferreira. Essa especulação voltou à tona nas últimas horas e dá conta de que o clube turco pretende comprar o Ferreira em janeiro. Existiu uma consulta do Besiktas na última semana da janela de transferências na Turquia, há exatamente um mês. A ideia do Besiktas era contratar o Ferreira por empréstimo. São Paulo considerou um negócio absolutamente maluco. Qual é a lógica de emprestar um jogador que é titular e peça importante? Diante desse cenário, o Besiktas contratou na oportunidade o João Silva, ou melhor, o Jota Silva, atacante português que estava no Nottingham Forest. Ele chega por empréstimo de uma temporada. 2 jogos e 1 gol até aqui. Jota Silva ainda está se adaptando aos novos companheiros, nem dá para fazer uma avaliação se ele tem ido bem ou mal. E aí surgiu a especulação de que o Besiktas já procurou o São Paulo para buscar a aquisição em definitivo do Ferreira em janeiro. São Paulo assegura que não houve nenhum contato, zero sondagem ou especulação para 2026. O Tricolor confirma que foi procurado um mês atrás em relação a esse empréstimo, mas é muito difícil imaginar que o Ferreira possa ser negociado, especialmente porque o São Paulo tem só 35% dos direitos econômicos do Ferreira. Então precisaria ser uma baita venda para que o negócio interessasse ao São Paulo, senão o Tricolor vai correr o risco de perder o Ferreira por cifras bem baixas. Inclusive é importante lembrar que o Ferreira foi comprado do Grêmio por 2,5 milhões de dólares, mas o São Paulo só pagou 1.400.000 dólares, o outro 1.100.000 dólares segue pendente e o presidente do Grêmio outro dia veio a público para reclamar dessa questão. A saideira sobre o São Paulo, Júlio Casares concederá sua primeira entrevista coletiva nessa terça-feira. Primeira entrevista coletiva em quase ou após 4 anos. A última vez que o presidente reuniu jornalistas para falar aconteceu em maio de 2021. Novidade importante sobre Gabriel Jesus, o atacante do Arsenal de 28 anos de idade, deve ser colocado à venda a partir de janeiro, quando o mercado internacional reabre. Mas é bom que torcedores do Flamengo e do Palmeiras, entre outros, não se empolguem. A tendência é que o Gabriel Jesus permaneça na Europa e as condições financeiras são a grande explicação. Primeiro, ele ganha 6,5 milhões de reais por mês, valor completamente fora da realidade dos times de futebol no Brasil. Depois, importante registrar que o Arsenal topa vendê-lo, mas vai querer uma compensação financeira extremamente importante. O jogador havia sido comprado do Manchester City por 52 milhões de euros e o Arsenal sabe que já não consegue mais recuperar todo esse dinheiro. Mas a avaliação hoje no Transfer Market aponta algo na casa dos 32 milhões de euros. Valor irreal para clubes de futebol no Brasil, levando em consideração que o Gabriel Jesus tem 28 anos de idade e não joga desde o início do ano, sua última partida em 12 de janeiro. Ele sofre com um problema sério no joelho que o afeta inclusive desde a última Copa do Mundo. A gente está quase chegando à Copa do Mundo de 2026 e esse problema no joelho persiste desde a Copa de 2022. Só para registrar, sua última temporada foi de 27 jogos, 7 gols e 2 assistências. A avaliação dentro do Arsenal é de que o custo-benefício dele é ruim.
Gabriel Jesus, entende que a volta ao Brasil vai acontecer, mas deve ser mais para frente. Nesse momento, ele está mais focado em continuar jogando no futebol europeu, cujos salários são bem superiores ao futebol brasileiro. Palmeiras e o Flamengo chegaram a sondá-lo recentemente. Palmeiras para entender as condições e o Flamengo para demonstrar interesse, mas diante das cifras para a compra do atleta e salários, tudo isso torna uma negociação com o Gabriel Jesus muito, mas muito difícil. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Durante o final de semana surgiu a notícia de que o Vasco quer contratar Luciano para 2026. Conversei antes de gravar esse vídeo com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para perguntar se existiu alguma sondagem, proposta e se o tricolor tem a intenção de se desfazer do Luciano. A resposta do Júlio Casares, abre aspas, não teve nada, isso é balela. A informação que surgiu é de que Fernando Diniz pediu a contratação do Luciano. Ele entende que o atacante de 32 anos de idade seria um enorme acréscimo para o Vasco, mas não senti nenhuma disposição do São Paulo em negociar o Luciano, a menos que seja por uma condição financeira extremamente interessante. E a notícia que surgiu é de que o Vasco pensaria em contratá-lo sem gastar muito dinheiro. Diante desse cenário, dá para imaginar que a chance de negociação é praticamente zero. Multa rescisória para clubes do exterior no vínculo do Luciano é de 40 milhões de euros. No futebol nacional, ela gira na casa dos 120 milhões. Importante registrar que o Luciano ganha 600 mil reais por mês. E apesar de ser um cara difícil no dia a dia, de muita contestação e reclamação, é alguém que entrega uma média de 20 participações em gol por temporada. Até pelo fato de ter um salário relativamente baixo no mundo do futebol, São Paulo vai engolindo o Luciano e deve mantê-lo para a próxima temporada, apesar dos gols perdidos nos jogos de ida e volta contra a LDU, o que acabou causando a eliminação do time nas quartas de final da Libertadores. Temporada atual do Luciano de 47 jogos, 13 gols e 6 assistências. Ele é uma das peças importantes para tentar fazer com que o São Paulo, via Campeonato Brasileiro, garanta a classificação para a Libertadores da próxima temporada. Agora de falar sobre o São Paulo e um erro de R$1 milhão. Contei para vocês no final de semana sobre a possibilidade de o tricolor comprar Gustavo Santana. Artilheiro do time no Campeonato Paulista Sub-20, são 8 gols marcados em 18 partidas. Pois bem, Gustavo Santana pertence ao Cuiabá e está emprestado até o fim da Copa São Paulo de Juniores do ano que vem. E o tricolor acabou por utilizá-lo contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20, sem saber que sua utilização acarretaria numa multa de R$1 milhão. Tanto o São Paulo não sabia que o Gustavo Santana entrou nos minutos finais, ele jogou apenas 6 minutos. Cuiabá fez valer a cláusula e passou a cobrar o São Paulo, que decidiu não pagar. O que o Cuiabá fez foi a Câmara Nacional de Resolução de Disputas para cobrar essa grana. Só para você entender, R$1 milhão equivalem a mais do que aquilo que está estabelecido como opção de compra. Para que o São Paulo fique com o Gustavo Santana, vai haver necessidade de desembolsar R$700 mil por 60% dos direitos econômicos. E o Cuiabá já disse que não vende o atleta por esse valor se não houver o pagamento da multa rescisória. Até por isso, o futuro do Gustavo Santana hoje é bastante incerto no tricolor, mesmo com números bem interessantes. Antes de mudar de assunto, só registrar que Oscar teve nova lesão muscular. O problema agora é na panturrilha esquerda, nenhuma data de retorno. O Oscar parece não conseguir jogar desde que voltou da China. Importante lembrar que o seu custo é de R$2.300.000 por mês. Tá aí, né, família? Ficamos com aquele giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nenhum conteúdo. Chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do mundo. Claro que a gente tá falando do São Paulo Tricolor Paulista, né? Lembrando hoje que a seleção brasileira perdeu aí de 3-2 de virada para o Japão, né? Um jogo histórico praticamente, porque o Brasil nunca havia perdido para o Japão, muito menos sequer tomado mais de 2 gols, e acabou tomando 3. Em toda a história de confronto, o Brasil tinha apenas levado 5 gols em toda a história de confronto direto entre o Brasil e o Japão, e só hoje levou 3. Inacreditável, né? Falha bizarra aí do goleiro do Corinthians e 2 erros bizarros e crassos aí do zagueiro do Cruzeiro, Fabrício Bruno, que foi horroroso. Então, rapaziada, deixe aí no comentário a sua opinião, não esquece de deixar like, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações. Até o próximo vídeo, fui!